Meira tá com uma vontade de ser vereador que dá até gosto, quer dizer. Então, está na mídia, estão trabalhando e é isso que a cidade espera, que pelo menos que Bauru seja um oásis no Brasil, né? Que os nossos políticos não ganhem tanto e trabalhem muito mais do que ganha. E Bauru, nos últimos anos, nós devemos ter até orgulho dos nossos políticos. Nós não temos tido caso de escândalo aqui. Agora, você olha para o país, pelo amor de Deus, que situação lamentável que está. O que vocês aprovaram na Câmara ontem? Meira. Ontem? Bom, ontem nós tivemos uma aprovação final dos caminhões que foram entregues da SEMA para a Indurb, uma sessão onerosa. Isso houve uma determinação por parte do Ministério Público, né, em que o Ministério Público entende que a Indurb, por ser uma empresa que presta um serviço ao município, e ela recebendo 2 veículos, 2 caminhões que foram comprados com o Fundo do Meio Ambiente e foram cedidos para ela, então, já que ela cobra pelo serviço da coleta, então ela tem que remunerar o município, né, no caso a Secretaria do Meio Ambiente, pelo uso dos caminhões. Então, essa foi uma das... E também foi aprovado ontem o Fundo Municipal do Esportes, o repasse de R$718 mil a 20 entidades. Eu acho muito pouco, muito pouco. E também a LDO, né? E a LDO. Também a LDO. Ontem era o prazo final da LDO. Exatamente. Como é que está a LDO? Olha, inclusive houve alguns comentários lá na Câmara e eu concordo, viu? Parece que o Executivo atual tirou cópias da anterior e mandou para a Câmara. Quase que não aparecem novidades e a gente percebe que a LDO foi aprovada, mas o problema é como que vai ser aplicada, né? Porque a gente sabe que o prefeito Gazeta ainda precisa talvez de um choque de realidade, porque tudo aquilo que se falou que ia fazer, dificilmente vai conseguir fazer, né, Miriam? Porque a falta de recursos é notório, a gente sabe que a arrecadação vem caindo. A impressão que dá para nós, não quero criticar, até porque é muito cedo ainda, eu acho, 6 meses é muito pouco, mas a impressão que dá é que ele está meio fora da realidade, ele ainda não enxergou que ou ele corta a despesa ou não vai chegar em lugar nenhum essa administração. A mídia, do modo geral, está bastante preocupada, viu? Não sei como é que vocês, vereadores, estão enxergando isso. Olha, a minha preocupação maior, eu sempre alertei com relação ao limite prudencial, né, que é com pagamento de despesa de pessoal. Já estamos no máximo, já estamos com 50,37 e agora excluindo, né, a contabilização dos fundos lá da FUNPREV. Quase então, 25 milhões. Isso, como não se leva mais em consideração isso como receita, então o limite prudencial, que é de 51,3, ele já foi ultrapassado. Então, sendo ultrapassado, o prefeito obrigatoriamente ele tem que tomar medidas saneadoras para reduzir a folha de pessoal. Como é que se reduz folha de pessoal? Então, tem as alternativas: demitir os funcionários comissionados, demitir funcionários que são contratados temporários, que nós não temos na prefeitura, e demitir até mesmo funcionários que foram concursados. Isso há uma previsão legal. Agora, outras medidas podem ser adotadas, como, por exemplo, a revisão do plano de cargos e salários, que é algo que eu sou absolutamente contra o plano de cargos e salários, porque ele impacta muito forte. Quebrou Bauru. Então, além disso... O desastre o Rodrigo Agostinho vai passar para a história como o prefeito que aprovou isso. Eu estudei o plano de cargos e salários, ele tem efeitos automáticos, né, Meira? Exatamente, porque é o seguinte, bastou o funcionário adquirir, ou ele ser contemplado, ou ele por exemplo, ele frequentar um curso de qualificação à distância,
que ele incorpora nos seus investimentos. A gente chama de grade, né? A gente chama-se de crescimento vegetativo da folha de pagamentos, entendeu? E que vai impactar. Então, esse ano parece-me que foi 10 ou 15%. 15%. Então, vai. 15%. Numa inflação de 4 pontos. Menos, né? Menos, É. Carlão. Não, é difícil, viu? Realmente o prefeito, ele está numa situação complicada, viu? Precisa realmente Mas você vai ser o líder do prefeito? Especula-se que o Carlão do Gás ou o Marquinhos, né, o Marcos de Souza, estão aí cotados para assumir a liderança do prefeito. E em nenhuma oportunidade eu tive a conversa com o prefeito. Não me chamou para conversar. E o Marquinhos também fala que não foi convidado para essa conversa. Mas eu já antecipo até para a população de Bauru, viu? Porque o Carlão joga limpo com seus eleitores, com a população de Bauru. Se for convidado, eu tenho motivos de sobra para não aceitar uma questão particular. Infelizmente, dessa vez, eu não vou ser líder do prefeito, não. Vou somar, sim, é lógico, para que Bauru cresça. Vamos apostar que Bauru precisa desenvolver extravacidade, tudo aquilo que o prefeito falou. Prometeu demais, nós sabemos, né? Prometeu demais, que em 100 dias ia de extravacidade, fazer coisas maravilhosas aí, mas falta dinheiro. Eu estou preocupado que com o passar do tempo, Coronel, nós vamos ter dificuldade para pagar, inclusive, os servidores, da forma que está caminhando. Eu tenho certeza disso, lamentavelmente. Lamentavelmente. Chegar lá para setembro, outubro... Nós não estamos plantando aqui terrorismo, não. Mas é realmente o que a gente percebe, né? Porque não existe nenhuma projeção de aumento de receita. Não existe. A lei do ISS, que está em tramitação pela Câmara, ela pode representar algum significativo de aumento em algumas áreas, mas não é uma coisa assim tão relevante ao ponto de ficar assim, podemos ficar tranquilos. Mas a lei do ISS, o ISS de Bauru é 2 ou 3? 2%. 2%. Mas todas as pequenas e médias empresas que entraram no Simples, o Simples cobra 5%. E manda 5 para a prefeitura de Bauru. A hora que o empresariado resolvendo, ele vai entrar na justiça para receber o troco dele. Meu Deus. Porque as empresas de Bauru estão recolhendo 5. 5, né? 5. Absurdo. Que é o Simples. Esse Simples maravilhoso que o governo federal disse que era para ajudar as empresas, quebrou as empresas. Quebrando todo mundo. Quebrando todo mundo. Entendeu? Uma pena. Fizeram um Simples que era bom, todo mundo aderiu. Aí transformaram os Simples em super simples. Agora eu entendo por que a palavra super. Foi super mesmo, entendeu? Uma superação para quebrar todo mundo. Exatamente. Agora, o que eu fico preocupado é o seguinte, viu, vereador Coronel Mira? Nós não podemos falar em aumento de impostos, né? Não, pelo amor de Deus, que Bauru não, o Brasil já mas é tem que um absurdo, aumentar, né? Não vai arrecadar mais, Carlão, atingir o limite. Não consegue. Mas eu acho pelo contrário, mais gente vai sonegar. Justamente, eu acho assim, nós estamos já no limite, né? Eu acho que o maior desafio nosso hoje é atrair, não pagar. O nosso maior sonegar é quem mente, não pagar. Eu acho que para a gente demais, né? Para aumentar a receita aqui, é o que o Carlão acabou de falar, em hipótese alguma previsão para aumentar tributo. Mas nós temos que atrair o quê? Investimentos. O que nós precisamos é trazer o quê? Investimentos para a cidade. Isso que é fato, porque aí eu trago emprego, trago receita, eu trago tudo isso. Agora, aumentar a economia. Aí nós enfrentamos um outro grande problema, que esse é triste. A cidade de Bauru está travada. Como o próprio prefeito, durante a sua campanha, ele admitiu e falou, eu vou destravar a cidade, alterando o artigo 73 do plano diretor. Então, essa proposta que ele apresentou agora, alterando o artigo 73, ela não é tão... ela não indica que realmente vai destravar, porque ainda continua proibido. Ele vai fazer uma alteração agora, dizendo, é permitido, ou seja, vai, de uma certa forma, vai amenizar. E eu fiz um pronunciamento na Câmara, que me perdoe, mas eu vou falar aqui novamente. O problema aqui é que nós temos aqui um grupo de ecochato. O ecochato é aquele cara que prefere preservar o galho de árvore ao invés de dar uma vaga para uma pessoa, de contratar um pediatra, sabe? Para dar um atendimento para a população. Essas pessoas, esse grupo, eles fizeram, a cidade travou a cidade com as APAs. Nós temos 3 APAs, uma tem plano de manejo e nós temos 2 sem plano de manejo, o do Batalha e do Vargem Limpa.
que são, na verdade, áreas importantíssimas para a cidade, que podem gerar investimento, que hoje não pode gerar o investimento porque não tem o tal do plano de manejo. E essas áreas foram decretadas como APA em 2001. Então tinha um prazo, de acordo com a lei, até 2006 para ser feito o plano de manejo. Que o plano de manejo é que vai mostrar o que pode e o que não pode ser feito naquela área. Aí o Rodrigo Agostinho, que é um ecologista, né, ele pegou, durante toda a sua gestão, que ele poderia ter contratado o plano de manejo para poder destravar de fato essas áreas, ele não fez. Ou seja, nós estamos com a APA desde 2001, nós já estamos em 2016, são 16 anos. 2017. Agora que o Gazeta está contratando, está licitando o plano de manejo para o Batalha, né, para o Rio Batalha, e para a APA do Vargem Limpa. Que aí a gente acredita que com o plano de manejo haverá possibilidade de destravar a cidade. Por quê? Porque o plano de manejo vai definir aonde pode ser construído residência, aonde pode ser ocupado por indústria e tudo mais. Exatamente. Se isso não fizer, nós estamos assim, ilhados em Bauru, sem possibilidade alguma de crescer. Veja o exemplo da Tilibra. A Tilibra está lá. Precisa construir, aumentar a sua fábrica, precisa de 70 mil metros quadrados, aí não diz respeito à APA, diz a lei do Cerrado. Não pode construir, tem uma área de 300 mil metros, tem 20 mil metros construídos, só, precisa de mais 70 mil, não pode por causa da lei do Cerrado. Ou seja, absurdo. Ou seja, você trava a cidade. Ela pode criar pintacilgo, canarim da terra, me perdoe, sagui, sabe? Então, é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. São posicionamentos que acabam prejudicando a cidade. Vamos, já chegou algumas perguntas aqui, vamos ver a primeira. Diomara. Duda, boa tarde. Obrigado mais uma vez por esse espaço que vocês da TV Prevê nos oferecem, essa oportunidade de estar importante com as principais autoridades de Bauru e região. Meira, a prefeitura não entregou o material dos alunos. Tem escola dispensando alunos, pois não tem professor. Na Câmara votaram ajuda ao esporte. A educação está em segundo plano para vocês? De jeito algum. Não. Na verdade, isso aí é má gestão. Né? Sim, nós aprovamos, inclusive, para que se contrate mais 70. Aprovamos aí o concurso para 70 novos professores. Sim. Tudo que vem, olha, uma coisa, se tem uma coisa que eu primo lá na Câmara Municipal, principalmente na função na Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte, é assuntos relacionados à saúde e educação. Mas não tenha dúvida, tudo que for possível, nós, pelo menos a comissão, estamos empenhados em agilizar. A pergunta é boa. Eu estendo a pergunta da Diomara para você então, também. Veja bem, eu conversei com a secretária Isabel da Educação essa semana. Ela disse o seguinte: eles tiveram problemas no processo licitatório, né? Por conta disso o material acabou atrasando. É lógico que a gente percebe que as mães, os pais das crianças estão preocupados, porque nós já estamos praticamente no período de férias, e atraso não recupera mais. Justamente. Educação, olha, eu vou falar uma frase aqui. Educação é um processo lento e constante. Ninguém aprende muito num dia. Sim. Todo mundo aprende um pouco todo dia. Você pode marcar aula de reposição, fazer o que você quiser. O tempo perdido você não recupera em educação. Depois de 50 anos de educação, uma das conclusões que eu cheguei é essa. Educação é uma coisa lenta e constante. Todo mundo aprende um pouco todo dia. Ninguém aprende muito num dia, não. Tem um limite. Exatamente. É isso aí. Essa foi a justificativa da secretária de Educação. O processo licitatório deu problemas, ele teve que anular, fez outro. Por conta disso, as crianças estão sendo penalizadas, infelizmente. É isso. Coronel Meira. Chamou de coronel, vem. Falo que coronel eu sou, vereador eu estou. Lá, pergunta também é o Rafael do Flamboyant. Esse menino vale ouro. Eu vou ensinar ele a cantar. Você vai sair o ano que vem candidato a deputado, coronel? Hoje me fizeram essa pergunta. Eu entrei na Câmara Municipal, me candidatei a vereador para ser vereador 4 anos. Olha, você fala isso depois. Não, eu estou falando, eu entrei para ser vereador 4 anos. Eu tenho assim eu tenho reunião com o meu partido,
O meu partido, o presidente estadual do meu partido é o vice-governador do estado, que vai assumir o governo do estado ano que vem, a partir de abril, com a saída do Alckmin para a candidatura dele ou a presidente ou a senado, seja lá o que for. Então, eu vou aguardar essa assunção do cargo do vice-governador do Márcio França para tomar a minha decisão. Hoje eu penso, eu já ia te cobrar a hora de dizer, mas você não falou que você era vereador por... Então o coronel diz assim, desta água não beberei, não disse isso. Exatamente, né? Mas eu penso... O processo é dinâmico, e o Meira está indo bem, o Meira está surpreendendo de forma positiva. E o Carlão, você pretende ser candidato a deputado? Não, eu sou taxativo, não tenho essa pretensão, nunca tive. Macho, não vou e não vou e não quero, se o partido falar que tem que ser, eu estou fora. Pendura a chuteira, vou cuidar dos netos. Eu quero ser vereador, fui eleito para ser vereador e acho que vou cumprir esse mandato e não sei ainda nem se vai ter o 4º mandato ou não. Por enquanto eu acho que vou terminar 2020. Se a minha mulher deixar, pode ser que Nossa senhora, agora não é a mulher, agora é o filho, a filha, a esposa, os 2 netos e agora vem mais um, né? Domingo eu tive a felicidade. Você só tem 2 netos? 2 netos. Não, agora já tem o terceiro. Você tem 9-2. Nossa senhora, goleada. 9-2. Você tem bisneto? Não, tenho só 2 netos. 3-0 para mim. Nossa senhora. 3-0 para mim. Maravilha. E tem um 4º encaminhado ainda. Olha só. Bisneto. Eu tenho o 3º encaminhado. Eu tenho 5 médicos netos. Nossa, que bênção, maravilha. Parabéns. Tudo aluno do prefeito. Um homem feliz. Tudo aluno do prefeito. Difícil quem não passa pelo prevê, né? Você passou. O Meira não. Eu sou de fora, né? Eu vim de fora. Estudei em escola pública. Estudei em escola pública. Na tua época, escola pública. Então. Eu até ir para a faculdade, só estudei em escola pública. Estudei em Águas de Santa Bárbara. Água de Santa Bárbara? Dali? Minha família morava lá, meu pai morava lá. Antigamente eu ia direto lá, eu ficava naquele hotel lá. Isso. Lá que tem a cachoeira, né? Isso. Meu pai era farmacêutico lá. Farmacêutico num lugar que não tem médico é o médico. Aquele farmacêutico prático mesmo, né? Sem aqui em Bauru tinha. Como é que chamava? Tinha um famoso aqui em Bauru, né? Tinha a farmácia. Julinho da farmácia. A farmácia do Julinho aqui era... E tinha o seu Pedro também lá. A filha do Julinho foi minha aluna, foi colega da Mônica, minha filha. E na esquina da Praça Rui Barbosa tinha o seu Pedro japonês também, que era muito... Pedro japonês. Lembra do Pedro? Também, fantástico. O Julinho marcou época em Bauru. Marcou época. Coronel Meira. Vamos lá. Você é candidato a prefeito também. Com certeza. As perguntas vêm tudo para ele. O que o senhor acha do atual presidente da Endurbe, Coronel Eclair, constar em reportagem da Folha Online do dia 11 de março, em denúncia sobre o possível desverbas da PM do estado de São Paulo? Enquanto ele ocupava o cargo de comandante da PM, o subordinado dele foi preso na época da reportagem e agora pediu delação premiada. Você explica que eu não estou sabendo desse caso. Como o senhor já foi comandante da Polícia Militar, o que o senhor pensa disso? Quem mandou essa pergunta? Deixa eu ver. Meu nome. Não me passam perguntas sem... Paulo da Bela Vista. Paulo, é o seguinte, o Coronel Eclair foi comandante da Polícia Militar da mesma forma que eu, e lá você tem uma estrutura, uma equipe que cuida de toda a manutenção, de frota, do prédio, a estrutura, né, a logística do quartel do Comando Geral. Uma dessas pessoas que trabalhava lá, é um tenente-coronel, não vou mencionar o nome dele, está preso, né, ele foi preso porque na minha gestão nós finalizamos uma sindicância de uma denúncia que fizeram, nós finalizamos a sindicância, iniciamos um inquérito policial militar em desfavor desse tenente-coronel, e ao final desse inquérito policial militar e também da sindicância, apontou a participação dele, o envolvimento dele em desvios de recursos. Ele era o responsável pela gestão do recurso, né? Então a responsabilidade recai exclusivamente nele, em que pese ele ter sido trabalhado na gestão do Coronel Eclair, do Coronel Diniz, do Coronel Camilo. Então hoje eu estou acompanhando até o inquérito dele, porque tem um colega meu que faz parte do Conselho Especial de Justiça, lá na Justiça Militar,
Não há que se falar em delação premiada, porque não existe a delação premiada, você só pode fazer de autoridades que estão acima, são superiores seus. Não existe delação premiada para subordinado. O Coronel Ecler não pediu nenhuma delação premiada. Não, ao contrário. Esse tenente-coronel, esse tenente-coronel, ao contrário, ele, na verdade, ele está... já ficou comprovado um montante de... Exatamente, tanto é que os bens que... a evolução do patrimônio dele é uma coisa absurda. Então, não há nenhum comprometimento por parte do Coronel Ecler, do Coronel Diniz, do Coronel... seja lá quem for que passou pelo Comando Geral e enquanto essa pessoa ocupava esse cargo. Entendeu? Então... hoje não há nenhum indício, nenhum tipo de responsabilidade que possa atribuir ao Coronel Ecler. Pessoas desonestas estão em tudo quanto é lugar. Exatamente. Em tudo quanto é partido. É lamentável. O Prevê tem 50 anos. O dia que eu... Vamos ver se antes de morrer eu escrevo a história. Olha, quem às vezes me deu desvio no Prevê era a pessoa que eu mais confiava. A pessoa que... Isso acontece numa empresa. Infelizmente. Então, porque, né? Porque bandido bom rouba bastante. Ele faz a coisa tão bem feita que é duro de se acreditar. Você ainda está achando que ele é bom ainda. Você vê, ladrão vagabundo lá em Brasília roubou 1 milhão, 2 milhões. Nego bom roubou bilhão. Entendeu, né? O duro é o fogo amigo, né? O fogo amigo. Mas olha, em todo lugar isso, em todo lugar isso. É lamentável. Né? Você vê esse Papa aí da Igreja Católica aí. É brincadeira. Eles, não sei como não mataram ele ainda, porque diz que ele cortou de roubo lá no Vaticano. No Vaticano, os caras... Tinha um recurso, exatamente, isso, né? Um desvio absurdo. É brincadeira o que ele cortou de roubo no Vaticano. Uma cúria romana lá e... Então, você vê como é que é. É lamentável. Em todo lugar tem, né? O bom e o mal, né? Infelizmente. Luiz Paulo do Geisel. Senhores vereadores, durante as eleições vocês estavam sempre nos bairros. Agora vocês sumiram. Aqui no Geisel ninguém vem fazer uma visita. O bosque está abandonado. Mas o Rodrigo não reformou o bosque do Geisel? Não foi? O asfalto está precário. Olha, o vereador Carlão do Gás anda bastante, viu? Mas no Gás você tem ido? Tenho ido no Gás. Inclusive, essa questão do bosque realmente é uma melhoria que precisa ser feita o quanto antes. Já conversamos com a Maíra Fernandes, que é a secretária hoje do Meio Ambiente, a respeito dessa revitalização, não só lá do bosque, lá do Gás. Das praças. Nós sabemos que nós temos em Bauru muitas praças quase que abandonadas, né? A gente tem vários pedidos para revitalizar praças em vários bairros, né? Não só o Gás. Mas a gente anda assim, viu, querido? A gente tem andado bastante. Só que, infelizmente, às vezes o prefeito, a gente cobra, e por falta de recursos, que é o grande problema do momento, né? A falta de recursos, de repente, a aplicação na infraestrutura, né? Na melhoria desses parques, desses bosques, praças, fica muito a desejar. Inclusive, se você pega o que a Maíra vai ter de recursos na SEMA, para o tamanho da cidade, para a quantidade de praças, é muito pouco, né? Da mesma forma o esporte. Palmeira, né? Você tem andado pelos bairros ou você é um vereador de elite? Não, eu ando sim. Até eu vou falar para ele aqui, o nome dele como que é? Paulo? Paulo. Ô Paulo, é o seguinte, eu vou pedir uma gentileza sua, vou falar aqui no ar. Eu vou passar o número de um telefone para você, que é o WhatsApp, que fica com os meus assessores. Você pode passar, que é o 996741006. 996741006. Esse telefone, você pode fotografar o bosque, você pode fotografar buraco na rua, você pode fazer o tipo de denúncia, o tipo de reclamação que você quiser. Então, logo você faça essa reclamação por esse número, apontando o endereço. Se você quiser se identificar, melhor ainda. Nós entramos em contato e vou até o local. Nós vamos até o local para fazer o pedido formal, porque para todos os pedidos do vereador tem que ser formalizado por meio de requerimento. Fizemos isso do mesmo jeito que o Paulo está me pedindo agora, está falando agora, fizemos lá no Parque das Nações. Aí tinha lá tem um cidadão que mora lá, que é o Vinão, que é meu conhecido.
e ele é um líder comunitário. Ele fez uma reclamação e tal, nós fomos até lá, fotografamos, fizemos requerimento e agora o Vinão ontem, essa semana passada, já respondeu falando, todos os reparos pedidos foram atendidos. Por quê? Eu faço o empenho de falar com o secretário de obras e tudo mais. Ô Paulo, você anotou o telefone? Veja, se não funcionar, nós derrubamos a candidatura do Meira a deputado. Porque pelo que eu senti nas entrevistas, o homem, e trabalhando do jeito que ele está trabalhando, ele vai querer fazer carreira. E os assessores que trabalham comigo é o Valdemir e Marcos. É os dois. Pode entrar. Um dos dois vai lhe atender. Olha aqui, o Meira está com tudo, hein? O Zé Leme parabeniza o trabalho do vereador Meira. Está sendo um dos melhores. Logicamente, eles falam mais dos novos. Vocês já têm uma imagem, né? E está entre os mais atuantes vereadores da Câmara Municipal. Preocupado, inclusive, com o desemprego. O prefeito de Bauru, Gazeta, está deixando a desejar. Está perdendo indústrias para a cidade de Agudos, como é o caso da Suquest. Quer falar alguma coisa mesmo? Posso só colocar, Meira, é o seguinte, eu conversei com a Aline Fogolin, secretária do Desenvolvimento Econômico hoje. Realmente a preocupação dos vereadores, de uma forma geral, é unânime da Câmara, com a saída de algumas empresas da cidade e com, inclusive, promessa de outros empresários grandes de saírem daqui. Porque justamente por falta de área. Eles querem ampliar e a gente não consegue destravar a cidade, como você muito bem disse no começo da sua fala. Nós temos o problema com a Tilibra. A Suquest tem a área dela lá já, não é só por falta de área a Suquest, né? Mas eles... Bom, atrás da Suquest também ali, eles tiveram dificuldades ali, viu, com licenciamento ambiental. Da mesma forma que nós tivemos um problema na gestão passada, Meira, você ainda não estava na Câmara, de aprovar aquela desafetação de uma rua da Plazútil, né? E a Plazútil estava quase que indo embora para o Nordeste lá com um segmento. Não ia levar toda a fábrica, lógico, mas ia levar um segmento lá para o Nordeste, para a Bahia. Mas aí nós desafetamos a rua, eles ampliaram lá o barracão e acomodou o maquinário e permaneceram em Bauru, graças a Deus. E a gente sabe, sim, da ameaça de alguns empresários grandes de irem para Pederneiras, para Agudos, né? Agora, eu vou falar, e isso é sério, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem que tomar pé da situação, porque não adianta a Câmara aprovar a concessão de área para investidores, e aí, de repente, o cidadão recebe a área aprovada, professor, e chega lá, tem um poceiro em cima. Ela está invadida, como é o caso do Distrito 4. Então isso é muito complicado, né? Você dá uma área e a área está invadida. Ó, que vocês estão vendo aqui, que não sou eu que estou liberando. Os dois estão falando, pergunta para dar com pau aqui, se vocês não abreviar, vamos então resumir. Os negros vão falar, o Duda é um cara mal educado, não faz as minhas perguntas. Vamos resumir então. Eu não sei quem veio outro dia aqui, foi Nossa Senhora, foi de pergunta, foi o Gazeta. Senhores vereadores, o Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele pergunta, como foi o Meira que falou, ele quer saber se lá no caso da Tilibra a mata pode ser poderia desmatar a mata, em contrapartida a empresa poderia plantar árvores no Rio Batalha. Porque o Rio Batalha está morto e moribundo, você está certo. Mas hoje não existe essa possibilidade de compensação, por quê? Porque lá o que protege essa área, o que impede a Tilibra de construir é a lei. Não, é a lei do Cerrado. A lei do Cerrado é a lei estadual. Entendeu? Então a lei estadual, na verdade, é que precisa ter uma flexibilidade. O que acontece é o seguinte, a lei do Cerrado hoje, o secretário do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, ele está fazendo uma flexibilização em alguns pontos. Vou dar um exemplo. O fórum, né, a área que foi destinada ao fórum, que fica entre o Hospital Estadual e ali a Fundação Casa, que é uma área de cerrado, aquela área que foi já destinada, tudo, é uma área de cerrado, ou seja, em tese não poderia construir. Acabou de ser aprovado por meio de uma resolução a liberação para a construção de uma cidade judiciária ali naquela área, por entender que é uma área de segurança pública. Então é o seguinte, o deputado Celso Nascimento faz parte da Comissão do Meio Ambiente, eu estive conversando com ele e ele falou que está finalizando agora a comissão um estudo sobre a alteração da lei do Cerrado que vai permitir a flexibilização
do cerrado nas áreas urbanas, que é o que a gente precisa. Segundo um professor da Unesp aqui, que é muito meu amigo, que conhece muito bem a legislação do cerrado, ele disse que, na verdade, os ecochatos é que fizeram uma interpretação equivocada da lei vigente do cerrado, em que fala assim, é proibido isso e acabou, ou seja, bastou ter lá um galinho de cerrado que você proíbe o desmatamento e proíbe a construção. Então, mas o pessoal da Unesp que é contra mexer nesse cerrado aí. Mas aí que está, esse mesmo... Você não falou o nome do professor? Eu não falei, não vou falar. Ele está morto. Não vou falar. O pessoal da Unesp, um dia eu falei uma coisa do cerrado aqui, nossa... Não, eu não estou aqui defendendo a ruptura, acabar com o cerrado. Eu estou defendendo o seguinte, que tem determinados momentos na área urbana que há necessidade de uma flexibilização. Não precisa ser uma coisa tão rígida. A exemplo do que acontece com a Tilibra. A Tilibra hoje, isso eu vou até adiantar aqui, foi um pronunciamento de um diretor da Tilibra, que ele disse o seguinte, olha, se nós conseguirmos uma liberação para a construção da nossa fábrica de 70 mil metros lá na nossa área, que é de 300 mil, a Tilibra se dispõe até a doar os outros 210 mil restantes de área para o município. Entendeu? Ou seja, mais uma floresta urbana lá à disposição do município. Então veja só a disposição da empresa para não querer sair de Bauru. Aí você tem uma lei que impossibilita e proíbe tudo. E aí tem um grupo de pessoas que ajudam. O professor Sinuê, grande Sinuê lá. Para mim não está havendo uma administração na prefeitura. Para quem estava aspirando tanto tempo, este cargo é uma decepção. Ele pede para você comentar isso mesmo. Olha, é o seguinte, eu acho que o Gazeta, né, eu acho que a experiência na Câmara Municipal é fundamental para uma pessoa assumir o executivo da cidade, ser prefeito da cidade. Eu estou falando isso porque na Câmara Municipal você tem a oportunidade de conhecer detalhadamente todos os pormenores da cidade. Então, o prefeito Gazeta, em que pese ele ter concorrido aí há vários anos ao cargo de prefeito e também ao cargo de deputado e tudo mais, e ele trabalhar na área de gestão ambiental, com elaboração de projetos, eu entendo o seguinte, que ele tinha ele fazia uma leitura da cidade equivocada durante a sua campanha, durante a condição de candidato, e hoje, assumindo o cargo de prefeito municipal, ele está vendo quanto é difícil, o quanto é oneroso hoje ser o prefeito municipal. Ele acha que está fazendo tudo. Eu estou achando mesmo que assim, é o povo que está achando que está duro. Olha, mesmo assim, eu acredito que ele vai fazer um bom governo. Eu tenho assim uma expectativa, que boa uma fé, ele tem. Ele é super bem intencionado, é uma pessoa assim que eu reputo como uma pessoa honesta, decente, sabe, proba. Então, o que falta para ele é o seguinte, sentar um pouco no chão e uma coisa que o doutor Segala falou no pronunciamento, falou assim... Mas ele tem um vice que é empresário de sucesso, se baseia no vice. E outra coisa que ele falou, uma coisa que é interessante, o doutor Segala falou, Gazeta, promessa de campanha... Acabou. É promessa de campanha. Tenha humildade, quando for o caso e a oportunidade, vá em público e fala, olha, não tenho condições de cumprir tal promessa por causa disso. Não fique amarrado com promessa de campanha. Mas mas o Gazeta foi generoso com as taxas de arbitragem aí, não foram? O que vocês acham disso? Olha, aquilo que o Carlão falou, a taxa de arbitragem no ano passado, eu levantei ontem, foram gastos R$740 mil. Esse ano já foi feito um pregão de R$535 mil. Já houve uma redução. Mesmo assim, eu entendo que essa taxa, esse recurso não deveria ser direcionado para a taxa de arbitragem. Eu entendo que esse recurso poderia ser direcionado para fomentar o esporte, para a inclusão social, para fomentar o esporte, para a competição em alto nível. Ou seja, nós temos aí uma infinidade de entidades. Está aí o que nós aprovamos ontem, que é o Fundo Municipal de Esporte, 708 mil, que vão para 20 entidades. Se esse recurso também fosse direcionado para essas entidades e outras que necessitam, nós teríamos um incremento do esporte buscando a inclusão social. Me desculpem o pessoal que atua no amador, o amador é o principal beneficiário com a taxa de arbitragem, mas olha, nós não temos só o futebol amador para ser contemplado na cidade. Nós temos aqui, eu penso o seguinte, eu prefiro colocar 1000 crianças
praticando futebol de salão, praticando handball, praticando basquetebol, seja lá o que for, do que pagar a taxa de arbitragem para pessoas adultas e que vão lá praticar um esporte de mero lazer. Sim, busca de patrocinadores, né? Outra, isso é possível. Tanto é que o futebol amador, hoje, os dirigentes do futebol amador gastam, pelo menos eu tenho essa notícia, de 3 mil a 4 mil reais por final de semana pagando os jogadores para vir de fora. Poxa, será que eles não podem desembolsar mais 300 reais, 400 reais, ele e a outra equipe, metade cada um, para pagar a taxa de arbitragem? Isso tem que vir do cofre do município, que já está com uma dificuldade financeira absurda. Me perdoe, mas eu não concordo. O Prevê ajuda o comercial. Nós comercial, patrocínio comercial e... Por sinal, está muito bem no Amador, né? Líder, né? Está atrás do parquinho do meu orgulho do parque lá, viu? Mas por enquanto. Por enquanto? Depois vai ser campeão. Questão de tempo. Está ali, viu? Ganhou do parquinho agora, o primeiro jogo, né? Agora, como é que está? A torcida do parquinho ainda é briguenta ou parou? Está tranquila. Infelizmente, em todos os esportes tem aqueles maus exemplos, né? Eu, quando tinha o time do Prevê que disputava, então eu fazia intriga do parquinho. Eu falava, o parquinho não precisa comprar juiz. O juiz tem tanto medo da torcida do parquinho que ninguém rouba do parquinho. Oh, meu Deus do céu. Naquela época, os negros do parquinho batiam em juiz ladrão mesmo. Era bravo, eu lembro. Eu trabalhei muito no Amador, muito. É uma pena. Eu falava, eles têm esse privilégio, eles não precisam comprar ninguém. Quer dizer, se o nego roubou, apanha. O Amador antigamente era assim, né? A várzea, né? Tinha um árbitro não vou falar o nome dele, senão ele vai ficar bravo comigo, tinha um árbitro do Amador que ele só expulsava o jogador quando ele viu o policiamento. Ele viu o policiamento, chamava o jogador lá perto dos dois policiais, dava o vermelho. O time do Prevê eu fiz uma coisa que foi maldade, eu não vou falar o nome do árbitro também, não sei se vocês lembram dele. O Prevê, só o goleiro era branco, os outros 10 eram negros, né? Era o melhor time. Aí começaram a roubar do Prevê, faltava 4 rodadas e o Prevê, aí roubaram o jogo, o Prevê perdeu. O Prevê tinha que perder 3 jogos dos 4, senão ganhava, era a lei de acesso. Sim. Aí o cara num jogo expulsou 5. Nossa. Claro que os 5 eram negros, só tinha negro. Aí eu mandei pro Estadão. Racismo em Bauru. O cara, o Estadão deu uma manchete. Expulsou 5 jogadores negros, um absurdo. Preconceito, o árbitro. O árbitro foi na minha sala. Professor, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra a raça negra. Mas ele tinha sido sem vergonha mesmo, ele tinha expulsado, não porque era negro, porque ele queria derrubar o Prevê, né? Entendeu? E naquela época, eu tinha o quê? 30 anos de idade, era 30 anos atrás. Mas eu tenho uma lembrança do time do Prevê, mas de base. Vocês tinham um dente de leite também fantástico. Do Guarani, do Presta Santos, atenção. Como vice-campeão do Estado. Nessa época que vocês foram vice-campeões do Estado, eu montei um time para disputar também esse campeonato da Semel aí. E nós chegamos uma semifinal com vocês. Tinha o time do Baroninho, que era muito bom também, Prevê, tinha o Liceu também tinha um time bom, viu? Tinha um time bom. De molecada. E o meu time sempre chegava na semifinal, quartos de final. Nós pegamos vocês, o Prevê. Qual que era o nome do teu time? O time era Garra. Garra Futebol Clube. Lembra do Garra? Era freguês, nossa. Não, perdemos 2 vezes. Um dia, o Lozila, nosso amigo Lozila, inclusive, acho que é parente até do Mané Lozila, hoje vereador, apitando o jogo do Horácio. Era uma semifinal. Olha, eu nunca vi criança de 12 anos e 13 anos indo para cima do juiz e queriam pegar o juiz. Eu tive que entrar e apartar. E eu filmei esse jogo, professor. A bola saiu quase que uns 80 centímetros na linha de fundo, mas não tinha bandeira. E o juiz estava mal posicionado, coitado, não culpa o juiz. Mas quem que ensinou? Os atletas do Prevê? A bola saiu e o menino do Prevê, esperto, cruzou na grande área. E o meu time inocente, criança, viram que a bola saiu quase 1 metro, entregaram, deixaram. O centroavante seu entrou e pro gol e saiu comemorando. E o juiz apontou meio de campo. Perdemos para vocês de 1-0. Fez muito vocês bem, foram para a final. E eu tenho esse filme, essa fita cassete. Mas o negócio chegou num ponto que, juro, por que eu parei? Era uma paixão. Pelo menos fim de semana era jogar.
Mas chegou num ponto que eu falei, pô, o Prevê tá parecendo clube de futebol e não escola, entendeu? Pois Né? Entendeu? Tanto era, já tinha torcidas. Mas tinha um time bom, o Prevê era... Torcida... Uniformizada. Não, a torcida ia lá e xingava o dono do time, o dono da escola, tanto é a paixão do futebol, né? Era uma coisa bonita. Mas nós ganhamos. Você vê que é gozado, né? Ganhava tudo. Todos os dentes de leite. Ganhamos do Guarani, ganhamos do Santos. E nós fomos vice-campeão. O campeão, se eu não me engano, foi Dracena. Dracena, né? Dracena tinha um time. Não, o Prevê tinha um time fantástico. Infantil lá, fora. Mas sabe aqueles jogadores? O Emerson, que tem no Noroeste, veio de lá. Um montão de gente. Sim. Um montão de gente. Aquele que era o Pelé, que o sósia do Pelé jogava lá. Todo mundo. Tinha um time muito bom. Nós somos vítimas do Prevê, o Garra. E o goleiro, esse foi goleiro do Noroeste há bastante tempo também. É um montão de gente. O Emerson foi da seleção brasileira. Foi. Saudade. Tudo saudade. criado lá no dente de leite do Prevê. Muita saudade. Era uma paixão, eu adorava. Sim, eu também gostava. Eu Gostava adorava. muito. Eu adorava. Gostava muito. Se eu escrever todas as histórias que eu tenho na cabeça da época do futebol... Sabe quem que era o diretor de esporte da CBL na época? Lava Jato me pega. A Secretaria de Esporte, quem ocupava e organizava esses torneios das crianças era o Massa, o árbitro. A massa. É? Mas, Edson e Massa. o Noroeste tinha aquele, como é que chamava aquele gordo? Pelo amor de Deus, aquele cara ajudou tanto o Noroeste. Esqueci o nome dele. Eu dava agora. bolsa para os Noroeste ainda, do time do Noroeste, eu ajudava. O dia que o Prevê ganhou do Noroeste, nossa, aquele jogador, todo mundo achando, agora o Prevê acordou. Com a gente eles não podem, tacamos o Bolão. Bolão, é verdade, Bolão. Ele acompanhava os moleques, tem que ser isso. Para jogar no Noroeste, tinha que estudar, ia lá no Prevê, eu ajudava a molecada do Noroeste, tá entendendo? Fora de série, mas o Bolão era uma fantasia. Morreu o Bolão? Não sei. Não sei. Eu gostaria de se alguém tem notícia do Bolão, me manda. Mas até hoje o campeonato que a CBL organiza, dentro de leite, infantil, você tem que, um dos requisitos é a criança estar estudando, senão não pode nem participar do campeonato. Primeiro a escola, depois o lazer, né? Ah, mas o Noroeste não disputava dentro deles, tinha o juvenil deles lá. Sim. Nós ganhamos do juvenil já. Era no Bambambam no estado aí, então os negros chorando. O Lela jogava no juvenil. O Prevê ganhou do time do Lela naquela época. Lela. E o Lela foi campeão brasileiro, né? Pelo Curitiba. Claro que o juiz ajudou um pouco, mas isso era coisa que podia acontecer. Então, e falando em esporte, né? Pega aqui a LDO, o investimento no esporte hoje é 1,14 de todo Não, é brincadeira. Então, tá aí. Eu acho que não dá nada. Se não vejo dá que nada, os negros vão se virar, ganha mais. o né? esporte... Investimento no gabinete. aí você tem 1,14 no esporte lazer e 2,18 no gabinete. Então, são coisas que a gente não consegue Umas entender e distorções compreender. aí que não dá para entender. Entendeu? Eu escrevo um livro só de juiz da Várzea de Bauru, viu? Mas só que precisa esperar eles morrer, eu ainda não vou demorar uns 20 anos para morrer. Ou mais. Aí eu escrevo, contando os nomes. Documentário, Mas, né? Era coisa impressionante. A coisa era de uma tal maneira que o juiz te procurava e falava assim, o cara me deu um cheque X, mostrava o cheque. Meu Deus. Se você cobrir, eu roubo pro teu tempo. Era assim, era uma vergonha. Deus do céu. E eu gravei tudo isso, levei na época. Tem repórter esportivo daquela época, não tinha TV nem diário de Bauru. Que às vezes não gosta de mim até hoje, porque sabe que se eu abrir a boca. Nossa Senhora. Levei gravei, né? Só que não tinha os aparatos de gravar de hoje. Sim. Era uma vergonha que mostrava o cheque, assim. Nossa. A Várzea de Bauru era coisa impressionante. Era impressionante. E eu vi como é que um juiz rouba. O juiz que sabe roubar, você não percebe. Ele segura o jogo no meio de campo. Juiz que para roubar dá pênalti é burro. Isso é juiz burro. Né? Ele segura uma jogada Na que malandragem, né? Na malandragem. Segura um time. Nós se perdemos, ficamos falando de Futebol. De Não, mas futebol. é bom. Saudosismo também faz parte da Nossa, vida. Dá uma olhadinha que é pergunta. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá.
Quero perguntar ao Carlão se você pode interceder por recapeamento total da Avenida Nuno de Assis. É o Orlando Gasparini que está falando. Olha, o Nuno de Assis, a gente vem brigando pela Nuno de Assis faz tempo. Eu sempre falo que lá é o caminho da roça do Carlão. Eu passo pela Nuno de Assis todos os dias. Inclusive tem também o Marquinhos de Souza, que vem brigando pelo recap da Nuno de Assis. Mas eu vou falar uma verdade aqui. Se a Câmara Municipal anterior tivesse aprovado a liberação do dinheiro do fundo, nós tínhamos feito já o recap, que o DAI ia fazer essa intervenção lá. Mas o Natalino da Pousada, na época, ele pediu prazo, aí o processo saiu da pauta, infelizmente. Mas não culpo o Natalino, não. Eu acho que ele fez realmente que ele estava preocupado da forma que o projeto foi apresentado no final do mandato do Rodrigo Agostinho. Mas já está sinalizando aí o DAI e a Secretaria de Obras que vão dar início no recap. Parece que o DAI vai fazer da Nações até a Rondon e a obra faz da Nações até o Fórum. Né? Tá. Inclusive está até na matéria divulgada hoje no jornal. A Cleusa Mendes, do Araruna, ela lamenta Bauru não ter uma praça esportiva, uma arena decente na nossa cidade. Isso, a cidade inteira lamenta. Mas um minuto, nem isso para responder. E ela pergunta, os vereadores têm algum projeto para esse sentido? Existe já um projeto para fazer uma arena maravilhosa na Nações Norte, mas infelizmente é falta de verba. Nós estamos tentando fazer com que o prefeito se sensibilize, né, com as lideranças do esporte em Bauru, para tentar viabilizar recursos do governo federal, porque hoje Bauru não tem como investir numa arena, infelizmente. O Ticão, presidente da Associação de Moradores do Parque Viaduto, o grande Ticão, ele pergunta, Coronel Meira, tem algum projeto para a Avenida Água de Sobrado? Não, na verdade tem uma promessa de campanha do próprio prefeito Gazeta, mas é uma coisa assim, que hoje, se você analisar a receita e os recursos distribuídos aqui, não há capacidade para a prefeitura fazer qualquer tipo de investimento, a não ser que venha recursos de fora. O de fora que a gente fala é recurso federal ou recurso estadual. Sim. Hoje, projeto tramitando na Câmara não existe, Chicão. Coronel Meira, o que o senhor acha do Gazeta ter nomeado um corretor de imóveis na diretoria da oficina mecânica da prefeitura? Esse profissional é de outra cidade. Foi um pedido de um vereador de Bauru que será candidato a deputado. Fala o nome do vereador. A oficina virou corretagem agora? Olha, eu já fiz esse questionamento publicamente lá na Câmara Municipal. Eu conversei com o prefeito Gazeta pessoalmente sobre esse assunto. Ele disse que o currículo dessa pessoa, embora a profissão dele conste como corretor de imóveis, ele tem uma experiência no segmento. E eu conversei com o Gazeta depois disso também, e ele me disse que os resultados, depois que esse funcionário foi admitido, foram surpreendentes. Qual é o cargo do funcionário? Ele trabalha na oficina mecânica, lá na gestão de compra de peças, de manutenção de frota e tudo mais. Que, aliás, eu vou deixar bem claro o seguinte, né, o vereador Ricardo Loquete, ou Ricardo Cabelo, ele conseguiu uma documentação nos termos do artigo 18, ele solicitou lá, o artigo 18 da lei orgânica, ele determina para o Poder Executivo para enviar os documentos solicitados pelo vereador no prazo de 15 dias. E o vereador Ricardo Loquete conseguiu todas as prestações de contas pertinentes à manutenção e aquisição de peças. Eu vou ajudá-lo no sentido de fazer uma auditoria nessas contas. Entendeu? Então, em breve nós teremos aí algumas novidades. Infelizmente, o tempo esgotou. Puxa vida. E eu fiquei falando aqui de futebol, futebol dentro de leite. Atrás. E falando dos juízes, né? Que eram uns gatos, uns ratos, né? Dos juízes. Olha, eu vou começar a escrever um livro. E só para deixar autorizado a hora que eu morrer sobre futebol. Mas eu contei a história do Garra e do Prevê, você disse que o juiz acertou e não invalidar o gol, né? Claro, com certeza. Mas que coisa. Mas tá bom.
O tempo passa. Carlão, o que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Agradeço. Cheio de perguntas aqui, viu? Então, infelizmente o tempo passa e a gente fica conversando vários assuntos e no fim o tempo é limitado, né? Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar interagindo aí com os telespectadores da TV Prevê, que a gente sabe que tem uma grande penetração em Bauru e na região, né? Toda vez que me convidarem, estarei sempre aqui atendendo o convite. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Coronel. Bom, mais uma vez, professor, muito obrigado pelo convite. Também é um prazer estar ao lado do nosso colega de Câmara aqui, o vereador Carlão do Gás. Eu me coloco à disposição no nosso gabinete, lá junto à Câmara Municipal. Eu tenho recebido muitas denúncias anônimas, algumas denúncias improcedentes, algumas denúncias procedentes. Podem continuar mandando, eu tenho o maior interesse em fiscalizar, em apurar, em auditar as contas da Prefeitura Municipal. E também as reclamações que porventura tenham nos respectivos bairros. Aquilo que eu puder ajudar como vereador, eu estaria à inteira disposição. Muito obrigado a todos aí, tenham todos uma boa tarde e uma boa semana. Agora fazer uma pergunta para o Carlão do Gás. O gás tem subido muito? Infelizmente teve um reajuste, né? Teve um reajuste, infelizmente. Viu? O gás, agora hoje o GLP, a energia em São Paulo vai subir outra vez, no Grande São Paulo. É uma pena, viu? Isso é preocupante para o DAE aqui, né? O DAE aqui gasta 25% da sua receita com energia elétrica. Mas, viu, Meira, as empresas públicas, não sei se vai... Elas têm o dom, essas empresas que prestam serviço para todo mundo, de subir, então elas fazem receita. E as privadas? Não tem dinheiro circulando. Subir o quê? Pois é. Exatamente. Subir o quê? Exatamente. Não tem o que subir. Concordo. Entendeu? Então, você tem que cortar. Cortar significa, às vezes, dispensar gente. Sim. Diminuir emprego, acelerar o sofrimento da população brasileira, mais crise, etc. Exatamente. Então, os negócios subindo. Gás, luz, água, telefone, imposto, taxa, entendeu, né? Vai subindo, até transformar o país nessa maravilha que é. E um país riquíssimo. É um contrassenso isso, né? Quando o governo autoriza aumentos de tarifas, disso, daquilo, ele não pensa da mesma forma no salário, né? Porque se ele autoriza o aumento, ele sabe que a capacidade do trabalhador vai diminuindo cada vez mais. Poxa, então é uma coisa assim que é incoerente. Você viu o imposto de renda quando subiu? Faz 4 anos que não é reajustado. Não tem o reajuste. Então, hoje um cara que ganha R$ 1.600, 1.600, Meira, paga imposto de renda. Paga imposto. Pois é. É um absurdo. Né? Paga imposto de renda. Porque não houve reajuste na tabela. Não, há 4 anos atrás ele tinha que ganhar no mínimo 3 mil para pagar imposto de renda. Totalmente defasado. Então ele perdeu a inflação, perdeu o valor, perdeu tudo. Com certeza. É muita tristeza. Né? Esse é o país que está aí para nós mudarmos. Esperamos que as gerações novas que estão nas escolas modifiquem isso. O maior investimento é na educação, formar cabeças, porque é o meu neto, bisneto, o seu neto e bisneto, mesma coisa, Mira, o seu, todos estão nos assistindo, que vão mudar a situação do Brasil, porque infelizmente a gente vem de um círculo vicioso que aceita tudo e pode tudo, que é uma pena, viu? Uma pena. Carlão, foi um prazer te entrevistar. Obrigado. Esse é o famoso Carlão do Gás. Não, só Carlão do Gás. E vai continuar como vereador, ele garantiu aqui. Então, não vote no Carlão para deputado. Para deputado não, vereador sim. Certo? Meira, obrigado. Obrigado, professor, mais uma vez. Agora o Meira vocês já analisam, ele já deu aquela de bagre de saboar. Não é bagre de saboar. Eu vou conversar com o presidente, porque ele vai a governador, pode ser que ele precise de mim lá. E o Meira tem experiência para isso, claro. Estou brincando, mas... Obrigado, Falou? professor. Obrigado pela oportunidade. Meira está surpreendendo. Eu agradeço a sua audiência e vamos trabalhar. O negócio de ficar falando mais dos outros aí só não resolve nada, não. Vamos trabalhar, arregaçar a manga, senão fica pior ainda. Tchau.